Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês para mais uma noite que vamos refletir sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, procurando lembrar sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma publicação de Allan Kardec em 1864 sobre a orientação dos espíritos superiores. É uma obra essencial da doutrina espírita e seu objetivo principal é interpretar os ensinamentos morais de Jesus, realçando a sua importância para o desenvolvimento espiritual e moral do ser humano. A obra esclarece dúvidas e orienta sobre a aplicação desses princípios no dia a dia, promovendo uma fé raciocinada e uma prática religiosa baseada na caridade, no amor e na justiça. A lição de hoje, os trabalhadores da última hora, com os itens Instruções dos Espíritos, Os últimos serão os primeiros, Missão dos Espíritas e Obreiros do Senhor. Isso está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola Os Trabalhadores da Última Hora diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de buscar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Encontrou algumas pessoas disponíveis e, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, eles aceitaram e os enviou à vinha. Esse senhor saiu mais tarde e, vendo pessoas desocupadas, disse: "Vão para a minha vinha, que eu pagarei o razoável." Eles aceitaram e também foram. E bem à tardezinha, encontrou outro grupo. E o senhor perguntou: "Vocês estão o dia todo sem trabalhar? Por quê?" E eles responderam: "Queremos trabalhar, mas ninguém veio nos oferecer trabalho." Então disse o senhor: "Vão à minha vinha, que eu pagarei a vocês." O pai de família, no final do dia, chamou aquele que cuidava dos seus negócios para pagar os trabalhadores o que fora prometido. Todos receberam uma moeda cada. E um deles, que chegou mais cedo, reclamou: "Senhor, esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e eles receberam igual a nós, que trabalhamos o dia todo." E o senhor disse: "Meu amigo, eu não cometi injustiça. Você não acertou comigo uma moeda pela sua jornada? Então pegue o que lhe pertença e vá. E eu quero dar a este último tanto quanto dei a você. Não me é permitido fazer o que quero? E o seu olho é mau porque sou bom?" Então essa é a parábola. Vamos ver agora mais detalhes, sobre esse ensinamento de Jesus. Justiça divina e igualdade. Essa parábola ilustra a justiça divina, mostrando que todos, independentemente do tempo que serviram, receberão as mesmas oportunidades de redenção e progresso espiritual. Deus, sendo infinitamente justo, bom e misericordioso, oferece a todos os espíritos as mesmas chances de evolução, não importando quando cada um começa a sua jornada de conscientização espiritual. Assim como o trabalhador do campo que teve de suspender o seu trabalho porque escureceu, haverá outro dia para continuar o seu plantio e a sua futura colheita. O que não conseguirmos realizar nessa encarnação, continuaremos na próxima. Sempre teremos oportunidade. O importante é aproveitarmos o tempo com ocupações que nos enriquecem espiritualmente. Oportunidade de redenção. A parábola enfatiza que nunca é tarde para começar a trabalhar na vinha do Senhor, ou seja, buscar a nossa transformação moral e espiritual. Assim como os trabalhadores da última hora, mesmo aqueles que começaram mais tarde na sua prática do bem e no desenvolvimento espiritual, ainda têm a oportunidade de receber esse benefício espiritual, que é a consciência tranquila, a paz de espírito e a evolução.
humildade e não julgamento. É interessante a reação dos trabalhadores que começaram cedo, reclamando que os que chegaram tarde receberam a mesma quantia. Isso, meus irmãos, é um traço que caracteriza a inveja, algo que infelizmente ainda é comum no ser humano. É necessário evitarmos o julgamento e a inveja em relação ao próximo. Cada um tem a sua trajetória, com suas dificuldades, suas mazelas, mas também todos têm o mérito por suas boas atitudes. Deve-se respeitar o processo individual de cada um, de cada espírito. A humildade é uma virtude fundamental e ninguém deve se considerar mais merecedor do que o outro devido ao seu histórico de trabalho no bem. Solidariedade e igualdade na seara espiritual. A parábola também traz um forte apelo à solidariedade e ao entendimento de que na seara espiritual todos somos iguais perante Deus. Somos seus filhos amados. O benefício é o mesmo, porque o que importa é a transformação interna e aquele esforço autêntico, independentemente do tempo de serviço. Cada pequeno avanço espiritual beneficia a coletividade, assim como o próprio indivíduo. Motivação e esperança. Não podemos ficar desanimados pelo tempo que consideramos perdido, rememorando os equívocos e as ações infelizes que cometemos, mas começar o quanto antes o trabalho de transformação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas ele sabe, ou pelo menos deveria ter a consciência, que sempre poderá retomá-la, sempre nós podemos reiniciar aquele trabalho que ainda não foi acabado. Respeito ao próximo. Apreciar e apoiar o crescimento espiritual dos outros. Não ficar com inveja, ou ainda, puxa, ele conseguiu mais que eu. Não, todos somos irmãos. Então ficar contente, ficar feliz com que o outro conseguiu a melhoria, muitas vezes até no aspecto material, não é isso? Mas também, principalmente no aspecto espiritual. Sem ficar julgando as pessoas ou compará-las conosco. Todos possuímos qualidades e imperfeições, portanto, devemos cultivar a paciência, a tolerância diante das atitudes inadequadas daqueles com quem convivemos no dia a dia. Missão dos Espíritas. Essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo é de Erasto, que foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus e foi um discípulo de Paulo de Tarso. Começa assim: anúncio de transformação. A mensagem de Erasto anuncia uma mudança iminente, onde o antigo mundo de maldades, crimes e perversidades está para ser substituído por novos valores de justiça divina. Essa transformação não será apenas material ou superficial, ela se dará sobretudo no campo moral e espiritual. Essas estruturas ainda arraigadas em nós de orgulho, egoísmo, desigualdade, que imperam atualmente, serão progressivamente substituídas por valores mais elevados, como a fraternidade, a solidariedade, o respeito mútuo e o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Essa convulsão purificadora pode ser entendida como a dor necessária ao rompimento com antigas práticas e pensamentos que já não servem mais às necessidades espirituais da humanidade. Chamado à ação. Os espíritas são chamados a atuar como novos apóstolos, difundindo o dogma novo da reencarnação e a importância da elevação dos espíritos de acordo com a sua conduta na Terra. A reencarnação, nós sabemos, mesmo não sendo uma criação do Espiritismo, é a crença de que o espírito, após a morte do corpo físico, retorna à vida em um novo corpo. Mas o espírito é o mesmo. Como se diz, nós temos apenas uma vida, fomos criados simples e ignorantes. Temos apenas uma vida
Somos imortais, mas temos diversas existências, diversas encarnações. Esse processo ocorre diversas vezes e é essencial para a evolução moral e intelectual do espírito. Cada nova existência oferece oportunidades de aprendizado, desenvolvimento e reparação dos erros cometidos no passado. Coragem e perseverança. O texto encoraja os espíritos a não temerem, pois tem a proteção divina. Todo aquele que trabalha no bem tem um apoio espiritual. É isso? Quando ele está preparado, que começa a planejar o seu trabalho, vai ter a intuição, a inspiração dos benfeitores e no tempo que vai desenvolver o trabalho, vai ter o acompanhamento dos benfeitores espirituais. E nós devemos abandonar esses hábitos triviais em prol da divulgação dos ensinamentos espirituais. O espírita não deve desanimar em sua missão de divulgar a doutrina espírita. Principalmente deve divulgá-la pelo seu exemplo de vida. Amor ao próximo, sem esperar agradecimento ou reconhecimento. Divulgação global. A missão do espírita inclui falar com diversos públicos, os que estão abertos à mensagem, que procuram também, querem saber o que é o espiritismo, e também aqueles que resistem. Sem forçar ninguém a mudar de crença, dizendo que só o espiritismo traz a verdade, nada disso. Apesar das dificuldades, os esforços são necessários para preparar o solo que será semeado. E observamos que em muitos países há centros espíritas nos quais brasileiros estão profundamente engajados. Esse trabalho abrange não apenas a propagação dos ensinamentos espíritas, mas também ações fraternas destinadas a atender às necessidades materiais e espirituais daqueles que sofrem e precisam de auxílio. Às vezes que eu encontrei pessoas, por exemplo, na Suíça, também na França, brasileiros trabalhando, aqui em Portugal também, é muita alegria que nos dá, percebendo que todos estão engajados no mesmo propósito, divulgar as lições do nosso Mestre Jesus. Destruição da iniquidade. Os espíritas são encorajados a lutar contra a injustiça e o materialismo crescente, representado pelo culto ao chamado bezerro de ouro. A mensagem reflete a orientação moral e ética do espiritismo em promover a justiça e combater os valores distorcidos ligados ao materialismo exacerbado, simbolizado pelo bezerro de ouro. Essa metáfora bíblica representa a idolatria das riquezas e a desconexão dos valores espirituais, contra os quais os espíritas são motivados a resistir e se posicionar. Além disso, critica-se o consumo desenfreado, a supervalorização do ter em detrimento do ser. Então, é uma busca exagerada por bens materiais. Isso, preciso ter dinheiro, preciso ter isso, preciso ter aquilo. É isso? E o que importa, sim, é o ser. Todos sabemos, nós necessitamos dos bens materiais, é evidente. Somos espíritos que estamos habitando um corpo físico. Precisamos de uma casa para morar, precisamos de vestimenta, precisamos de objetos, não é isso? De móveis, tudo isso aí são bens materiais, mas que nós não levamos, tá certo? Como diz Divaldo Franco, levamos o que somos, deixamos o que temos, é isso? Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Sinais do caminho correto. Reconhecimento dos verdadeiros adeptos da doutrina. Aqueles no bom caminho são reconhecidos por sua caridade, consolo a aflitos, amor ao próximo, abnegação e desinteresse pessoal. De nada adianta, meus irmãos, conhecer o Evangelho de Jesus, se dizer cristão, frequentar igrejas, templos e casas espíritas, se não lutam para se livrar dos maus hábitos e adquirir virtudes.
sair de um centro espírita após uma palestra e tratar mal a esposa no caminho de casa. É uma atitude que denota que ouviu sobre os ensinamentos de Jesus, observou, até entendeu, só que não está vivenciando o que aprendeu. Neste caso, a semente do Evangelho caiu em um solo que ainda não está preparado para germinar. Alerta contra o desvio. É muito sério o que a doutrina nos mostra. Um alerta contra aqueles que utilizam os ensinamentos espíritas para fins pessoais, corrompendo seus princípios. Estar vigilantes quanto àqueles que deturpam os ensinamentos espíritas, utilizando em benefício próprio, seja por meio da busca de poder, fama, riqueza ou qualquer outro propósito ainda egoísta, é isso? Por vaidade. A corrupção desses valores, transformando em instrumentos para vantagens pessoais, desvirtua, assim, né, a imagem da doutrina espírita. Compromete seu propósito maior de transformação moral e elevação espiritual da humanidade. Então, é interessante ver o espírita trabalhando, representar o espiritismo com as suas obras, com essa dedicação ao próximo. É isso? Sem vaidade, sem querer holofotes, fazer o trabalho pelo seu amor ao próximo, com sinceridade no coração. É isso que importa. Assim, reforça-se a importância da vigilância moral e da fidelidade aos ensinamentos codificados por Allan Kardec, que tem como base, nós sabemos, o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Obreiros do Senhor. Tempo de transformação. O texto anuncia que a humanidade está vivendo o tempo profetizado para uma transformação significativa. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, anuncia com solenidade que a humanidade atravessa um período crucial de transformação, marcado por mudanças profundas e necessárias, destinadas, é evidente, a um progresso espiritual da humanidade. Este tempo, profetizado por diversas tradições e reafirmado pelo Espiritismo, é entendido como a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse processo, o mal, a ignorância, vão gradualmente cedendo espaço ao bem e ao esclarecimento, revelando que o amadurecimento moral e espiritual dos indivíduos e da coletividade é uma condição inevitável para o equilíbrio planetário. A humanidade não existe só na Terra, é isso? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Valorização dos trabalhos na seara do Senhor. Aqueles que trabalham com sinceridade e desinteresse na causa do Senhor receberão benefícios espirituais muito além do que poderiam esperar. Existe uma valorização da união e do esforço conjunto em prol da obra divina. Aqueles que incentivarem a colaboração entre os irmãos serão considerados bons servidores. Advertências para os desviados. O texto adverte ainda sobre os riscos para aqueles que semearam a desavença, a discórdia, dispersão, prejudicando o progresso da colheita espiritual. Para eles, a chegada das dificuldades é inevitável. Pede-se que reflitam sobre suas ações, especialmente aqueles que não demonstram piedade, sustentaram suas conquistas no orgulho ou procuram recompensas terrenas. Não pensa no outro, extremamente egoísta, pensa só em benefício próprio. Espíritos que já viveram inúmeras oportunidades de aprimoramento espiritual, mas que desperdiçaram suas encarnações, permanecerem ainda presos ao mal, arraigados, não é? Na maldade, na perversidade. Esses nossos irmãos serão encaminhados a planetas que correspondem à sua condição evolutiva. Nessas novas moradas, eles conviverão com espíritos de natureza semelhante, enfrentando grandes desafios, dificuldades, para que possam um dia aprender, por meio da sua experiência, o valor da solidariedade e da fraternidade,
considerar que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Seleção divina. Deus está identificando os seus verdadeiros servidores, diferenciando daqueles que apenas aparentam devoção para confiar tarefas desafiadoras na obra de regeneração espiritual. Reforça-se a ideia de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, destacando que a presença da justiça divina na avaliação dos méritos. Nós aprendemos com a literatura espírita que no mundo espiritual, diante dos benfeitores e das leis divinas, não há como ocultar as verdadeiras intenções. A aparência do perispírito revela o que realmente reside no íntimo de cada um. Títulos e cargos ocupados na vida terrena se tornam irrelevantes. O valor está no uso que se fez deles, como que cada um trabalhou. Se ele foi um patrão, como ele foi como patrão. Se ele foi um empregado dando uma firma, como ele foi como empregado. Não é isso? Então tudo isso aí conta, né? Lembrando como nos ensinou o Mestre Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, meus irmãos, concluímos que o texto, esse último texto, o Obreiro do Senhor, ele conclama todos os espíritas a se dedicarem integralmente à sua missão, rejeitando essas disputas, rivalidades e críticas àqueles que professam outras religiões, não ficar preso a isso, para que possam merecer um lugar em planos espirituais mais elevados e participar ativamente da grandiosa obra de transformação espiritual e moral da humanidade. Temos que ter consciência que todos nós somos instrumentos de Deus. Quando nós auxiliamos um irmão nosso, é isso como diz Jesus, quando você faz a um pequenino, é a mim que fizeste. Então temos que ter consciência disso. Precisamos sim fundamentar as nossas ações na cooperação, é isso? Na atenção, ouvir as pessoas, começando na nossa casa, estendendo isso ao nosso ambiente de trabalho, na escola, nas nossas relações sociais. É isso? E procurar principalmente ter um verdadeiro amor ao nosso semelhante, porque todos somos caminheiros, nessa jornada evolutiva, mas temos que ter confiança que nós temos Jesus como nosso modelo e guia para nos orientar nessa caminhada, que com certeza lá para frente seremos muito felizes ao lado de Jesus e de nosso Pai maior. Que assim seja.